Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Estou aqui com o vereador Robson Vaz e o seu advogado Tiago. Prazer em ter vocês aqui. Prazer é nosso. Prazer é tudo meu, Patrícia. Fico É. muito feliz com o convite. É um prazer com vocês aqui. Ah, sim. E vamos conversar sobre os últimos acontecimentos, né? O pedido de afastamento e um pouquinho da sua vida política. E conforme eu sempre digo, né? Estamos aqui para mostrar todos os lados das versões das histórias, para vocês aí tirarem o seu pensamento da história, né? Como diz, tem a versão minha, a sua e a verdadeira. E novamente, obrigada pela presença de vocês. Sobre começo, assim, a carreira política do senhor. O senhor já é vereador já há bom Então, tempo? eu tô na política há 18 anos. Faz 18 anos na Bastante. política. Mas eu não imaginei quando, né, lá no comecinho, que eu seria político, vamos dizer assim. Eu sou de um bairro simples, um bairro de zona rural, Itajubá. Eu moro no bairro Gerivá. Né? Eu sou nascido, assim, sou criado lá desde pequeno, desde os 3 anos de idade. Então, e conforme fui crescendo, os vizinhos, né, comentando lá, o Jurivá precisa de um vereador do bairro, né, pessoal, Representar. daí ali é Capitinga, é o Juru, os bairros rurais próximos ali, mas até convidaram meu pai várias vezes para ser candidato, meu pai nunca quis participar, tudo mais. Daí depois, quando eu formei na faculdade de Direito, né, em 2002, e daí já tinha lá meus 22, meus 23 anos por aí, me convidaram novamente. Eu falei, bacana, eu acho que eu vou participar porque muitas pessoas da minha região, da zona rural, pediam para eu vir candidato. Né? Então, eu entrei na política não porque eu tinha ali um histórico na família de política, nada. Foi mais por um pedido mesmo, foi nascendo naturalmente da própria comunidade que falava assim, olha, Necessidade. nós precisamos de um vereador aqui da nossa região, da zona rural. E porque é o seguinte, na prática eu já ouvi isso de muito político importante, o pessoal não liga muito para a zona rural, tá? A maioria dos É políticos. desleixado mesmo. Tá? Eu já ouvi uma frase de um político que fala o seguinte, a zona rural é em Itajubá, isso, tá? A zona rural, aqui em Itajubá tem no máximo 7% dos eleitores. Então vamos colocar na cidade, porque na cidade tem mais de 90% dos eleitores. Dos votos. Então, assim, não se você calçar uma rua de 1 quilômetro na roça, você vai atender às vezes 4, 5 famílias. 1 quilômetro na cidade, você pode atender aí 200, 300 famílias. Entendeu? Então, assim, roça nunca foi prioridade da maioria dos políticos. Então, assim, eu entrei não porque eu gostava de política, eu queria ser político. Foi uma necessidade natural, acabei de formar, advogado recém-formado, aquela coisa toda, né? As pessoas já viam na gente como uma referência, né, de poder buscar apoio, né? O advogado do bairro, aquela coisa toda, né? O filho do Raul, né? Então eu brincava, né? O filho do Raul do bar, eu era o filho do Raul do bar, né? Isso é importante, que em Então, cidade metrópole, assim, não tem essa referência, né, de sim, sim, representação em cada bairro. Em cidades pequenas exatamente. são... E daí eu entrei na política primeiro na minha campanha, fui candidato, não fui eleito, eu tive 565 votos, se eu não me engano, já fiquei como suplente, né? Mas o prefeito que eu apoiei na época foi eleito e ele me chamou para ajudá-lo, e eu na parte de direito mesmo ali, né? Trabalhei um pouco com recursos humanos, depois me chamou para o Procon. E o Procon me deu muita visibilidade, eu gostei muito daquela visão consumerista, né, o direito do consumidor. Então, assim, foi uma porta de entrada muito bacana. E daí na eleição seguinte eu fui eleito vereador, depois eu fui reeleito de novo, presidente da Câmara. Né? Hoje, atualmente, é a segunda vez que eu sou presidente da Câmara, estou no terceiro mandato. Né? Mas também já fui secretário da área social, já fui secretário de educação do município. Na gestão passada, fui secretário de desenvolvimento social, né? Onde eu fico até parabenizar a prefeitura de Piranguinho, que está lançando aí o casamento comunitário. Eu falo isso porque há 4 anos atrás eu criei o casamento comunitário em Itajubá. Foi idealizador. E foi idealizador lá. E foi um sucesso. Eu imaginava que fosse dar uns 10, 15 casais, sabe? A gente buscando ali por 2 aspectos na época. Eu queria buscar a valorização da família, né? Que eu acho muito importante fazer isso. Eu sou uma pessoa muito família e tudo mais. Eu acho que nós temos que fazer políticas públicas de incentivar a união da família, a valorização da família.
E também no aspecto legal, de garantir os direitos do cidadão, né? Eu já vi casos de pessoa que ela foi casada durante muitos anos, daí divorciar, separaram, né? Mas não no E papel. não teve direitos. Daí a pessoa ficava, vamos por 10 anos, se eu não me engano, no caso que eu tinha visto, ela ficou 10 anos com uma pessoa. Daí separou e depois ficou mais 15, 20 anos com outra pessoa. Mas não separou no papel da primeira. Quando a pessoa faleceu, as duas, a atual esposa de 20 anos e a ex-esposa de 20 anos atrás, mas no papel estava casada, teve que uma grande briga na justiça por causa da pensão e tudo mais. Então é também para a gente buscar resguardar os direitos civis oriundos do matrimônio, né? Então assim, foi bem interessante a situação toda. E quando eu fui fazer o casamento comunitário, eu achei que fosse uns 10, 15 casais. Logo de cara já deu ali 400 pessoas querendo casar, tivemos que colocar limite, foi, né, foi um sucesso mesmo. E daí de lá para cá vem tendo todos os anos. Né? Então, o ano passado eu fiz uma lei municipal em Itajubá, né, para resguardar agora por lei a realização do casamento comunitário. E eu estou sabendo que Piranguinho também está com edital de casamento comunitário. Eu fiquei muito feliz de ver isso. Até desculpa que nem era um assunto nosso, mas eu fiquei muito feliz de ver. Isso aí corre no meu sangue, assim. Essa dedicação à área social. E quando eu vi, fiquei muito feliz. E é importante pegar coisas boas, né? Exatamente. De outras cidades e também exatamente replicar. Isso. Então, assim, eu tive toda tenho essa vida política, falo com muito orgulho, eu sou meio sistemático, assim, sou muito sistemático com algumas coisas. Eu não tenho rabo preso com ninguém, desculpa o termo aqui, né? Mas eu não tenho, assim, nunca tive nada de corrupção, de desonestidade, nada, muito pelo contrário. Eu sei que eu não sou um político muito amado na Câmara de Itajubá hoje, justamente por ter um perfil totalmente independente. Quando é bom para a cidade, eu apoio, como eu já votei favorável à maioria dos projetos que o prefeito manda para a Câmara, quando é positivo para a cidade, mas quando também tem alguma ação negativa, eu não tenho medo de partir para cima e defender a legalidade nas coisas, ou defender a eficiência, né? O princípio da eficiência não foi criado à toa, né? Inclusive entrei com uma denúncia no Ministério Público algumas semanas atrás a respeito da lei de inclusão para crianças com autismo ou deficiência intelectual que possui laudo, e a lei garante que tem que ter um monitor de apoio. Isso não está sendo obedecido, respeitado em Itajubá. Para você ter uma ideia, a Prefeitura de Itajubá tem hoje 331 crianças com laudo e apenas 14 professores de apoio. Nossa, assim, pouco, absurdo, discrepante. E tem uma denúncia no Ministério Público, e essa denúncia já foi criado ali um procedimento administrativo, e eu tenho fé que agora a gente vai conseguir assegurar esse direito legal que as crianças têm. Né? Infelizmente, temos que pôr a justiça para isso. Mas eu quero dizer o que com isso? Que eu sou embativo naquilo que é importante para a cidade, mas também apoio, independente do político que for. Então não tenho nenhum compromisso nem com o meu partido, e nem com o partido A ou B, o grupo político A ou B. E isso incomoda muitas vezes, porque quando você luta pelo que é certo e não pelo seu grupo, você começa a ser excluído de todos os grupos. Né? Então lutar contra o sistema, diversa, né? lutar contra o sistema hoje em dia é difícil, né? Mas eu tenho fé que tudo vai dar certo. Vai sim. E o jornal também está à disposição aqui para o senhor, quando quiser vir falar desses projetos, tá, mesmo para as pessoas ficarem sabendo que é importante Fico divulgar. muito feliz, obrigado. De nada. E vamos a respeito agora da situação em si, né? O senhor foi recebido pela Polícia Civil. Você, não sou de senhor, não. Eu sei que eu só jogo há mais tempo que você, né? Vou falar que eu sou mais velho, né? Eu só jogo há mais tempo. Né? A Patrícia, que é nossa colega, né, de profissão, é advogada também. Mas eu conheci ela quando eu estava ainda nas cadeiras acadêmicas, ela foi minha aluna na faculdade de Direito. E, então, assim, fica à vontade de votar. Agradeço. A respeito da prisão, né, em flagrante, sobre a posse, né, ilegal de arma de fogo, qual que é a sua versão da história? Para todos saberem aqui também. Eu nunca, eu sempre fui muito transparente. É muito raro hoje, no Brasil inteiro, eu vou dar um contexto inicial para você entender onde eu quero chegar. É muito raro no Brasil inteiro hoje, quando qualquer coisa que envolve algum político, ele dá a cara a tapa e fazer um vídeo explicando, e eu sempre fiz isso. Tá? Então toda vez que alguma coisa envolve, eu não faço questão de falar, peraí, não é assim que funciona não.
tá? O que aconteceu é isso, ou eu defendo isso, ou minha opinião é isso. Por causa disso eu até peço desculpas aos meus pais, que eu vou ter que expor uma situação que envolve meus pais. O meu pai e a minha mãe não estão muito bem no casamento deles. Um casamento aí de mais de 50 anos, né? Todo casal tem suas crises e infelizmente os dois estão ali numa fase que não estão se entendendo muito bem. E o meu pai, por causa disso, ele saiu de casa há alguns meses e tá naquele negócio não volta, tá aquela coisa assim, ele quer voltar lá pra roça, mas enfim, eles estão conversando lá e tem uns problemas pessoais deles. Só que meu pai tem quase 80 anos, e a minha mãe também já tem 72 anos, vai fazer 73. A minha mãe estava ficando sozinha no sítio nosso lá da roça, né? O sítio é do meu pai há, sei lá, décadas. E a minha mãe estava sozinha lá porque o meu pai ele saiu e está dormindo de favor na casa do irmão dele em outro local. E daí, por causa disso, eu fui lá para ficar junto com a minha mãe. Eu acho que qualquer filho que ama a sua família vai tentar dar apoio para seus pais, né? Enfim. E daí eu fui para lá e comecei a ficar junto com a minha mãe na residência, que é da família dos meus pais. A matrícula do imóvel está no nome do meu pai e tudo mais. Mas foi pouco tempo agora que eu voltei para lá. No dia tem que passar remédio no pé da minha mãe, enfim, coisas que qualquer filho vai tentar fazer. Minha mãe já fez muito isso comigo quando era criança, quando era neném, né, cuidar de mim, agora tem que tentar retribuir de alguma forma. E daí teve uma denúncia para a polícia civil. A polícia civil foi no sítio dos meus pais. Eles agiram com muito profissionalismo, né? Em nenhum momento excederam na operação, na abordagem, tá? Na abordagem policial. Eles foram muito tranquilos, foram respeitosos e tudo mais. E me perguntou, você tem arma? Eu falei, não, eu não tenho arma, porque eu não tenho arma de fogo. E não tem nada contra, muito pelo contrário, eu até acho que as pessoas, ainda mais quando moram em casa afastados, tipo roça, é importante ter, tá? Mas eu não tenho, tá? Talvez até compre um depois disso tudo. Porque, tanto eu falo que eu não tenho... Não, todo mundo sabe que eu não tenho, né? Tô falando todo mundo que eu não tenho. É melhor ter hora da dúvida, entendeu? Não, é verdade. Esses dias minha esposa falou, nossa, Margosa, todo mundo sabe que você não tem arma, é perigoso alguém querer roubar aqui em casa. Precavido vale por dois, entendeu? Né? Então, assim, E daí, falei, não, eu não tenho arma. E na residência, né? Inclusive, quando a polícia chegou, quem recebeu a polícia foi a minha mãe. Né? Com a casa dela, ela que recebeu a polícia. Daí perguntou, tem arma? Você tem arma? Eu falei, não, eu não tenho arma. Aqui na residência de vocês tem arma? Eu falei, aqui tem a arma, que tem a arma do meu pai. Né? E eu mesmo peguei a arma que estava na cozinha, lá no armário deles lá, e dei pra polícia. Pra você ter uma ideia, essa arma é de 1974, tá? É uma arma de 1974, mais velha do que eu. E a arma tem nota fiscal original até hoje. A arma é uma arma legal, é uma arma que tem registro, tá? O registro está vencido, mas isso daí é só pedir a atualização do registro, coisa simples. Seu pai ia fazer... É um erro administrativo. Administrativo, entendeu? Sim, uma atuação administrativa apenas. A arma não estava comigo. A arma estava comigo? Não. Estava na minha cintura? Não. A arma estava no imóvel há uns 40 anos. A arma está no mesmo lugar há uns 40 anos, tá? E eu voltei para lá, eu digo voltei porque eu fui criado lá na adolescência, depois eu formei, fui tocar minha vida, eu voltei para lá uns meses atrás. E a arma está no meu lugar há 40 anos. E daí eu entreguei a arma para a autoridade policial no momento, e naquele momento eles tiveram uma interpretação que eu estava com uma posse ilegal de arma, entendeu? Porque a arma não é minha, a arma é do meu pai, e eu estava com a arma na residência. E tá? não tinha como ele levar para onde Então, ele foi. daí eu até vou pedir pro Thiago explicar isso, mas o que aconteceu foi isso, tá? Só que eu deixar bem claro, o Thiago até vai frisar mais isso. A arma é do meu pai, está na casa dos meus pais, tem nota fiscal e registro, tá? Né, Thiago? E na questão jurídica, né? Vamos para a parte técnica agora. A arma, como dito, registrada, com nota fiscal, tudo mais, e no mesmo local por 40 anos. Vamos frisar, a arma está no mesmo lugar por 40 anos. O Robson não.
O Robson não estava na residência. O Robson foi para a residência. Assim como o Robson foi para a residência, estava a arma, estava os guarda-roupas, estava o sofá, estava a geladeira, estava com a casa mobiliada e todos os seus pertences. Pertence do meu pai. Sim, da família, do pai, da mãe dele. Estava na casa. Sim, porque a casa é dos pais dele. O pai dele teve essa saída momentânea, mas ele ainda volta para a residência. Ele não sumiu da residência, ele ainda volta para lá. Com a gente. Todo mês ele tá lá. Entendeu? O que acontece? O ponto do registro está vencido, que é o ponto. Se ele não estivesse vencido, aí sim teríamos um erro. Por que teríamos um erro? Porque se estivesse tudo adequado, o senhor Raul, que é o pai do Robson, poderia pegar essa arma e levá-la para a residência dele. Pegava uma autorização de transporte e levaria para onde ele está ficando. Ó, eu vou ficar hoje na casa do meu filho em tal lugar. Vou ficar hoje na casa do meu irmão. Ele poderia fazer esse transporte, mas ele não tinha essa renovação. Já que não está renovado, o que acontece? É a mesma coisa. Vamos pensar numa carteira de habilitação que está vencida. Você pode pegar o carro e sair dirigindo com ela? Não, não pode. Da mesma forma que ele não poderia fazer o transporte dessa arma. A arma estava com todos os seus pertences. Se a gente for ver, até os objetos pessoais do senhor Raul estavam na residência. Roupas, tudo mais dele estava lá. Inclusive, Thiago, só frisando, junto com a arma estava um envelope do meu pai, escrito com as letras dele, documentos, arma Raul. E lá dentro desse envelope estava junto com a arma, estava a nota fiscal, estava o registro, entendeu? Junto com a arma, além de outros pertences pessoais, tem roupa do meu pai, tem, enfim. Aí vamos para a interpretação jurídica. Chegou lá, encontrou a arma. A polícia, certamente, vamos para a delegacia para poder fazer o termo da ocorrência, descrever que mesmo que não encontrasse arma nenhuma, ia ter que ter um histórico da ocorrência. Isso aí é obrigatório. Então, todos na delegacia, uma interpretação jurídica que o delegado entendeu, discordo completamente da parte jurídica. O lindo do direito é isso. Estamos entre 3 operadores do direito e sabemos da diversidade dos entendimentos. Eles entenderam que o Robson estava na residência dos pais dele, e já que a arma do pai dele também estava na residência, ele estava exercendo a posse irregular daquela arma. Irregular dela. Porém, tinha mais pessoas na residência, tudo isso poderia ser questionado. A residência, a escritura daquela casa está no nome do pai dele. O pai dele está casado com a genitora, com a mãe dele, e os dois casados, certidão de casamento, conta de água e luz no nome dos dois. Então, no seu entendimento, teria que levar, por exemplo, a genitora... No meu entendimento, deveria ser feito uma ocorrência administrativa, e é um ponto completamente administrativo. Aí a gente vai para a parte do flagrante. Muita gente falou, mas o Robson pagou uma fiança. Sim, o Robson pagou uma fiança. Pagar fiança não é nota de culpa. Pagar fiança não é assumir que a pessoa tem feito algum erro ou não. Pagar uma fiança é o seguinte, o crime é de tão pequena bagatela que se pode até mesmo arbitrar uma fiança. Se arbitrou uma fiança, a gente vai discutir depois a situação. Aquela fiança seria como se fosse uma garantia. O Robson pagou o valor da fiança justamente para poder responder todo o processo, provar à justiça a sua inocência e depois resgatar ainda esse dinheiro da fiança novamente. Porque é um direito dele e vai voltar corrigido e atualizado para ele, porque a gente tem certeza da inocência dele. E você falou assim, então deveria ter levado a minha mãe. Sim. No meu entendimento, não deveria ninguém. Tá? Porque é uma infração administrativa. Falta o registro vencido. Mas já que levou, por que não foi a minha mãe? Tinha que ser todas. Tinha 3 pessoas adultos capazes no imóvel. Tá? Minha esposa, minha mãe e eu. A arma não estava na cintura de nenhum dos 3. Então, a arma não estava no quarto de nenhum dos 3. Estava numa cozinha que era um cômodo comum. Então, a meu ver, no ponto jurídico, foi um erro absurdo. Um erro absurdo. Grosseiro. De interpretação jurídica. Tivemos uma aberração jurídica nesse caso, nessa interpretação. E no Poder Judiciário agora a gente vai provar isso. O problema é que... Na verdade, isso assim,
esse é um ponto, tá? No entendimento meu, do Thiago, e também já tem várias decisões do STJ também caminhando nesse mesmo contexto, a interpretação jurídica nossa discorda da interpretação jurídica que a autoridade policial teve. Até aí é tudo normal. Quem está nos assistindo agora tem que entender que discordar juridicamente. A Polícia Civil cumpriu o papel deles, aplicou o entendimento, aplicou um valor para ser pago, foi pago e ótimo, o judiciário vai resolver esse problema. Então, o judiciário. Exatamente. Essa discordância jurídica, é importante deixar claro que é muito comum, assim, quando envolve o poder público em qualquer coisa, tá? Qualquer discussão sobre bens, sobre posse, sobre qualquer coisa, tem uma discordância jurídica. É por isso que tem advogado de defesa, advogado de acusação, por isso que tem o Ministério Público, é por isso que tem a delegacia, é por isso que tem o juiz, o judiciário. Não seria só juiz e... Exatamente. Uma pessoa só fala, você está certo, você está errado. Não, não é. Portanto, por isso que tem vários operadores do direito, cada um com a sua função, para discutir essas divergências de interpretação e resolver o problema. Então, até aí, é tudo comum. Eu discordo da interpretação jurídica, mas é comum a discordância. O que aconteceu de realmente assim, absurdo foi o que estão tentando fazer agora por causa dessa situação. Por causa dessa discordância jurídica que é comum, estão agora tentando ali fazer uma movimentação política em cima disso. Isso que é o grande absurdo da situação. Enquanto a gente vai discutir no judiciário, eu confio plenamente no poder judiciário. Eu confio plenamente na justiça. O que eu não posso confiar é num processo político que querem... Refletiu, né? Sim, que querem empurrar a goela abaixo na gente aqui, uma situação desumana, irregular, completamente irregular. Por que eu digo isso? Porque os próprios denunciantes estão querendo julgar o Robson. Denunciantes julgaram o Robson. Eu acho que quem estava assistindo a gente não entendeu ainda onde a gente vai chegar agora nesse ponto. Mas antes disso, eu queria saber de você como que tá a sua situação, né? Que vida pessoal também vai refletir, né? Nessa vida política. E como que ficou para você e sua família? Olha, foi assim... O mais chato de tudo isso foi o reflexo pessoal para minha família por causa disso aí. Não tem como não. Tá? Eu não digo, quando eu digo isso daí, eu não estou falando por causa da abordagem policial por si só. Eu digo por causa da tentativa de usar de uma forma maldosa, politicamente falando, por parte de alguns políticos, na Câmara Municipal, por exemplo, tá? Usar essa situação, essa discordância jurídica, nós falamos que é normal, usarem isso para me prejudicar politicamente falando. Então, todo esse contexto, nossa, afetou minha família demais, tá? Teve um dia que o meu menino eu tenho 2 filhos, né? Uma menina de 4 anos e um menino de 8. Inclusive, ele tá aqui assistindo a gente aqui do lado, quietinho aqui, ó. Tá louco para dar um tchau na câmera ali, tá ali. Entendeu? Pode. Vem cá então, vai. Ah lá, dá um tchauzinho. Agora senta, vai. Então assim, teve um dia que ele grudou na minha perna, chorando. Nossa, papai, porque ele ouviu um monte de coisas estranhas, né? Assim, conversa atravessada. Nossa, quer dizer que você vai ser preso, você pode perder seu cargo de vereador, que não sei o quê. Então, um monte de situação desse tipo. Ele veio chorando, eu tive que calmar ele. A minha esposa perdeu 6,5 kg com a situação toda. Ela vendo tudo que está acontecendo comigo, sabendo toda a verdade, vendo a injustiça em cima disso. E quando a injustiça, eu volto a falar, envolve a parte política que estão tentando fazer em cima disso, que você já vai tocar no assunto. Mas estou falando assim, como que a minha família sofreu? A minha mãe tem 72 anos, abaladíssima com tudo isso, vendo toda a situação, enfim, expondo a vida pessoal dela. Sabe o que vai fazer, porque, né? Poxa, o meu pai e a minha mãe são pessoas sérias, são pessoas de outra geração, que talvez essas pessoas mais novas não entendam. Para eles, ter a vida deles exposta desse jeito, por exemplo, na representação que entraram na Câmara para tentar me destituir do cargo de presidente da Câmara, falaram o nome do meu pai, o nome da minha mãe, teve que expor toda a situação, sabe? Expor a vida pessoal. Isso tudo está expondo uma relação de um momento
complicado no casamento dos dois, que eles são pessoas completamente alheias a esse tipo de coisa, pessoas mais recatadas, mais, sabe, assim, mais sérias, mais sistemáticas. Meu pai me criou naquele negócio do fio do bigode, entendeu? A minha mãe, o meu pai não falava comigo quando era criança, não chamava, meu pai nunca gritou na vida. Eu nunca ouvi meu pai gritando na vida. Ele olhava pra mim e já sabia o que eu tinha que fazer, entendeu? Então é desse jeito. A minha mãe, nossa, um amor de pessoa. É um anjo a minha mãe, super trabalhadora, não sei o quê. Enfim. E de repente, ver o governo no meu nome, expondo uma relação que envolve o meu filho, tá? Porque tudo isso refletir uma situação lá que envolve a guarda do meu filho, expondo a relação pessoal do meu pai com a minha mãe, expondo, sabe assim, os dois ficam extremamente chateados, a minha mãe é abaladíssima, meu pai, ele me ligava todo dia à noite, pra ter uma ideia, para acabar de completar todo esse estresse, o meu pai estava passando, meu pai tava com Covid quando aconteceu tudo isso. Entendeu? Então, assim, meu pai já estava assim, com quase 80 anos, com Covid. Já estava com todo aquele receio de como se eu vou sobreviver ao Covid ou não vou. Tem tudo isso, né? Ainda faltava uma dose de vacina que meu pai tomar. Entendeu? Meu pai já estava com um pouco de falta de ar, todas aquelas coisas, mais o estresse do Covid. Depois, mais o estresse disso tudo, nossa, meu pai estava quase em depressão. Ele, todo dia à noite me ligava chorando, para acalmar ele, porque ele se sentia culpado. Nossa, se eu tivesse trazido a arma, eu não podia. Mas era melhor eu ter sido preso com minha vida, até aquela coisa, né? Ah, eu tô velho mesmo, se eu for preso não tem problema nenhum. O que dá problema para você, para sua família, tudo aí. Então meu pai, ele se sente muito culpado por isso tudo, por a arma ser dele, ele deixou lá por causa desse momento que os dois separaram, esse atrito conjugal do meu pai com a minha mãe. E não vai, não sei como é que vai ser. Ele não podia levar a arma com ele, porque o registro estava vencido, entendeu? Então ele se sente muito culpado, ele quase não depressão por causa disso. Então assim, e eu estava com Covid na época. A minha esposa, vendo tudo isso, e vendo um monte de gente falando um monte de besteira em rede social, sabe? Aquela coisa toda, vendo a politicagem por trás disso tudo, e sabendo como que eu sou correto, como que eu sou sistemático com as coisas. Eu não levo uma folha sulfite de órgão público para minha casa, sou muito correto com essas coisas. E ela vendo tudo aquilo, ela emagreceu 6,5 kg, sabe? Ela não conseguia comer, sabe? Assim, eu, em relação a politicamente falando, firme. Por quê? Porque eu estou preparado. E hoje vocês eu estou preparado, entendeu? Assim, eu estou preparado emocionalmente, psicologicamente, tecnicamente e espiritualmente. Porque eu estou calejado, foram 18 anos me preparando, sabe, levando porrada, então eu não ligo. Agora, a minha família não. Entendeu? A minha família não tem o lombo carregado, desculpa o termo aqui, como eu tenho já de uma história de vivência com isso tudo, né? E de repente ver tudo isso, expondo a vida pessoal dos meus pais, enfim, sabe? Assim, então é uma situação muito chata quando aconteceu tudo isso. Então, assim, pra gente está sendo uma barra muito grande, mas agora, dia após dia, as coisas já estão começando a se encaixar, né? E eu quero agradecer a todo mundo que está, assim, as pessoas que estão nos assistindo, e muitas pessoas que às vezes vão ficar sabendo agora, mas muitas pessoas já sabem da situação toda. Vamos supor, Itajubá, por exemplo. Quero mandar um grande abraço do fundo do coração, mas agradecer a todos vocês que manifestaram nas redes sociais de forma positiva. O que deu muita força para minha família. Isso me ajudou muito, meu pai, a minha esposa. Foi a esmagadora maioria, né? Exatamente isso. Foi assim, a população não engoliu. Tá? Não engoliu o que queriam passar. Entendeu? Viram que tinha ali uma maldade política de algumas pessoas, no aspecto político, tá? Não digo no aspecto judiciário. No aspecto político tinha uma maldade política ali, tinha um oportunismo ali, que queria usar aquilo tudo. Então, assim, eu tive um apoio maciço da população. Então, obrigado, gente, tá? Foi graças às pessoas vendo, nossa, pessoas... Eu ouvi muito comentário dando apoio para isso é politicagem e que não sei o que, sabe assim? Isso tudo deu força pro meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa, tá? E pra mim também, pra falar que não é mentira, pra mim também deu. Com certeza. Mas principalmente pra minha família, porque quando a minha família viu, falou, nossa amor, as pessoas te conhecem, estão vendo que isso aí estão tentando usar pra te prejudicar politicamente falando, sabe?
assim, os compartilhamentos, os comentários, as mensagens no privado, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Foram tantas, mas tantas mensagens de apoio, tanto no privado quanto comentários públicos mesmo, que isso aí ajudou muito a minha família, assim, passar por isso com mais tranquilidade, sabe? Assim, então, eu quero aproveitar a oportunidade, eu nunca falei isso, nunca toquei nesse assunto. Então, obrigado a todos vocês aí que entenderam toda a jogada que está por trás. Igual eu falo, o povo não é bobo mais, tá? Antigamente, muitos políticos faziam um monte de coisa, faziam maldade. No ano de eleição, jogava lá um picho não sei na onde, lá, meia dúzia de cesta básica e era eleito. O povo agora não, rede social faz todo mundo acompanhar o tempo todo, rapidamente. Então, e isso tudo deu muita força para minha família. Então desculpa ser redundante, eu quero aproveitar aqui para agradecer todo esse apoio que as pessoas deram para a gente lá. E falando sobre a questão da Câmara, né, vamos pro ponto, foi feito um pedido do afastamento. E são 11 vereadores, certo? São 11. São 11. E 8 assinaram o pedido, mas no dia da votação só 6 mantiveram os votos. 11 vereadores e 8 assinaram inicialmente um pedido de destituição. Hoje, para quem não conhece a política Itajubá, eu sou presidente da Câmara de Itajubá. Então, 8 vereadores entraram inicialmente usando esse argumento, falando que isso era algo imoral e por causa disso eu deveria ser afastado do cargo de presidente da Câmara. O argumento do afastamento foi esse. Foi esse, tá? Que o fato de eu ter sido ali conduzido à delegacia com uma arma sobre posse ilegal, que era imoral, tá? E por causa disso eu deveria ser destituído do cargo de presidente da Câmara. Então, no momento, depois que eles entraram, 2 que inclusive foram 2 que encabeçaram todo o movimento de representação, retiraram a assinatura porque o regimento da Câmara exige que tem que ter que a comissão processante para apurar isso tem que ter pelo menos 4 pessoas, 3 membros e um suplente. Daí o Thiago pode até fazer um partilítico. Sim, vamos lá. O ponto hoje é que entrou a representação no dia 18 de março. Dia 18 de março, antes do meio-dia, foi protocolado essa representação. 3 dias depois, no dia que ia ser lido em plenário, eles chegaram a menos de 2 horas da reunião e retiraram a assinatura, exclusivamente por uma questão processual e procedimental. Eles precisavam de 4 pessoas para seguir um possível processo. Todavia, eles se esqueceram de olhar o regimento nacional, eles esqueceram de ver Código Civil, Código de Processo Penal, que subsidiariamente regem todo o ordenamento jurídico. A partir do momento que eles assinaram a representação, eles são completamente impedidos de querer julgar. Eles já manifestaram a decisão deles, a partir do momento o descontentamento, a partir do momento que eles fizeram a decisão deles de representar, colocaram no papel, fundamentaram, justificaram aquilo tudo, eles já criaram a convicção deles. Depois de 3 dias, por uma questão exclusivamente procedimental, 2 vereadores, sendo um deles líder do prefeito, que já falou nitidamente nas rádios seu descontentamento com a presidência da Câmara. O Robson é um vereador independente, a gente consegue ver isso, e na sua independência ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, ele está apontando os erros. E o que acontece? Os vereadores retiraram essa assinatura por uma questão de querer participar exclusivamente desse processo. Eles retiraram o nome exclusivamente para estar na comissão processante e querer julgar sua própria representação. Eles querem julgar a sua própria denúncia. Então a gente vai ter a figura agora de um denunciante julgador. Vamos lá, no meio jurídico. É um absurdo isso. É a mesma coisa do promotor fazer a denúncia e depois sair do Ministério Público e correr para o judiciário para querer julgar a denúncia dele. Aí esses 2 foram o Marcelo e o Rodrigo Sampaio. Isso. Então, basicamente, foi feito então um sorteio depois disso,
Aí o Pedro saiu como presidente, o relator foi o Klaus, certo? Sim. O membro Melo e no mandato coletivo foi o suplente. Isso. Correto? Isso. E o que você acha a respeito disso? Uma questão jurídica. Com relação ao que específico agora? Vamos ao ponto. Por enquanto, estamos processando um incidente processual que é a suspeição dos 2 membros. O processo do Robson já foi suspenso. O próprio presidente, o Pedro Gama, já suspendeu a tramitação do processo para a gente julgar esse incidente. E nesse incidente estamos julgando exclusivamente se o Marcelo e se o Tenente Melo podem fazer parte dessa comissão processante. Então tá em julgamento. Para quem está em casa entender, tá? Antes de discutir o mérito, se há decoro ou não, estamos discutindo primeiro se os 2 podem ou não fazer parte da comissão. Sim. Entendeu? Porque como que eles assinaram a representação, depois retirou... Quando eles assinaram a representação inicialmente, eles afirmaram o que está escrito lá. Eles já colocaram o posicionamento deles, né? Que eu devo ser afastado por ser imoral, segundo a argumentação da peça. Por ser indecoroso, né? E depois eles retiraram a assinatura, agora, como que juridicamente falando, vamos afirmar que eles serão imparciais. Entendeu? Não tem condições. É o exemplo que ele deu. A pessoa que acusa não pode julgar. Mas, então, inicialmente, quem está em casa, foi isso. Não chegou nem no mérito ainda, discutindo isso. Estão discutindo se os 2 podem ou não podem fazer parte da comissão. Isso deles saírem... Exatamente. No entanto, a representação já foi suspensa. O próprio presidente, o Pedro Gama, já suspendeu no despacho dele o processo para julgar isso. Isso que eu ia chegar ao ponto. O Pedro Gama já... Sim, suspender. Com total base jurídica no artigo 146 do Código Civil, do Código de Processo Civil, seguiu exclusivamente a letra da lei, a interpretação exata e correta da lei. É o que tem que ser feito, né? Então, assim, ele suspendeu, a comissão processante suspendeu a discussão do mérito para primeiro discutir se eles podem ou não fazer parte da comissão. Por que eu sempre falo que houve um interesse político? Eu venho batendo muito de frente na Câmara Municipal, com diversas situações, tá? O que é muito comum, o que deveria ser normal de todos o cargo legislativo. Enfim, eu não faço parte de um grupo político, nada. A impressão que está, claramente, tá, é que assim, nós temos a maioria. Como podemos tirar o Robson? Entendeu? A impressão que eu tenho é essa. Eles falam assim, nossa, olha, a maioria, nós temos um grupo político na qual tem a maioria. Tá? Então, qual o argumento que a gente pode usar para tentar tirar o Robson da presidência, com isso, dar uma minada nele aí? Porque hoje, nós temos o chefe do executivo, temos o poder judiciário e o chefe do legislativo. Eu sou o presidente da Câmara. No município de Itajubá, eu sou ali o meu cargo é a autoridade máxima do poder legislativo, municipal, que é um dos 3 poderes. Representa todos eles. Exatamente. Então, assim, o membro dos 3 poderes, aonde coloca uma Câmara como independente, não uma Câmara que é um barraco da prefeitura, sabe? Um puxadinho da prefeitura. Que não pode ser. Que não pode ser, mas é a coisa mais comum no Brasil afora, entendeu? Então lá, para mim, não, a Câmara é um poder forte, independente, que deve ser harmônico. Entendeu? Como vai fiscalizar sendo um puxadinho da prefeitura? Então, assim, para mim, uma Câmara municipal omissa é o primeiro passo para um prefeito desonesto, para um prefeito corrupto, tá? Então, assim, na minha opinião, a Câmara não pode ser omissa, né? E nesse caso, eu trabalho com muita independência. Então, na minha opinião, a minha visão das coisas, o que aconteceu foi isso. Olha, nós temos a maioria na Câmara. O pensamento de alguns políticos da Câmara, tá? Nós temos a maioria. Como nós podemos usar essa maioria para afastar o Robson da presidência? Inicialmente, os rumores ali nos bastidores da Câmara é que eles queriam tentar um afastamento meu por causa de que eu gravei um vídeo dentro do meu gabinete, tá? Daí
acredito eu que eles viram que não O daria. absurdo seria maior. Não pega jurídico, Qual né? é o respaldo na lei aqui, né? Daí aproveitaram a situação da arma lá do meu pai, do nota fiscal, tudo, para tentar usar esse argumento para levar para plenário. O objetivo, o que é? É pôr para plenário, porque levando para plenário, na votação em plenário, na cabeça deles, eles têm a maioria, a gente vai conseguir afastar o Rosa da presidência. Você entendeu? Então, tá nesse pé. Tá? E isso tudo, volto a falar, na minha opinião, é política. Cunho político. Cunho político. Politicagem. Porque até mesmo o seguinte, o termo indecoroso é um termo muito subjetivo, mas, como regra geral, um político é considerado indecoroso quando ele pratica algum crime. Para ele ser um político que praticou algum crime, ele tem que ser condenado, transitado e julgado. Precisamos de uma sentença penal condenatória, transitada e julgado. Entendeu? E não tem. Para quem está assistindo, o que eu quero dizer com transitado e julgado? Nem traduzindo, né? A pessoa tem que ser condenada e não tem mais recurso. Não cabe mais o que ela fazer. Não tem mais grau de instância, não tem para onde recorrer mais. Exatamente. Aí acabou o processo. Condenado no poder mais alto do Poder Judiciário, no patamar mais alto do Poder Judiciário, onde não cabe mais recursos. Tá? Aquela petição, né? Aquele recurso jurídico para poder discutir novamente o mérito. Quando ele foi condenado nessa última instância, no último patamar do Poder Judiciário, estou falando isso para quem não é da área jurídica, tá, gente? Por isso que eu estou falando numa linguagem bem mais informal. Daí sim é o transitado e julgado. Daí essa pessoa é considerada uma pessoa criminosa. Você entendeu? E eu tenho convicção que isso nunca vai acontecer comigo. Por isso que já não esperaram, já entraram rápido. O que eu estou vendo é o seguinte, eles estão com muita pressa. Tá? Porque para eles, quanto antes me destituir do cargo, é melhor para evitar que já saia a minha inocência, que já seja inocentado na justiça. Você entendeu? Então, assim, nós vamos tentar tirar ele logo depois que tirou, quando eu for inocentado lá, já foi aqui. Você entendeu? Sendo que a ótica deveria ser o contrário. Não, se for condenado lá no Poder Judiciário, aqui na Câmara a gente vai puni-lo. Só que isso nunca vai acontecer. Eu tenho plena convicção disso, eu confio na justiça. Você entendeu? Eu confio na justiça. Eu tenho plena convicção na justiça e também sei tudo que aconteceu comigo. Eu sei, entendeu? É comigo. Entendeu? Então, assim... Tem as provas. Exatamente. Então, assim... Então, a gente vê que é uma grande movimentação política, onde ali, na minha opinião, parece mais uma ditadura da maioria do que uma luta pela democracia. Tá? E como deixei bem claro na reunião da Câmara, eu, como presidente da Câmara, estou dando toda a estrutura para a comissão que está me investigando, porque ninguém tem mais interesse por justiça, por verdade, do que eu. Pode ter certeza disso. Tá? E, inclusive, vai aparecer, vamos dizer assim, quase que falei um palavrão aqui, vai aparecer sujeira de muita gente aí, dessas pessoas que estão me denunciando, em cima disso. Você entendeu? Porque muita gente joga algumas coisas no ventilador e acha que não pega na pessoa. Você entendeu? Então, assim, sabe, eles não têm dimensão do vespeiro que mexeram, porque eu sou uma pessoa que não recuo. Eu vou pra cima mesmo. Tá? Por quê? Porque eu acredito em Deus e na justiça. Então, tô tranquilo. Sim. E é importante frisar que, independente de qualquer coisa, a política é um lugar assim pra gente fazer justiça, pra gente ajudar o povo e trabalhar para o povo. Então, exatamente picuinha isso. política, essas coisas são uma das piores coisas que possam acontecer, principalmente uma cidade que Itajubá é pequena, assim, não é grande, mas também, né, é considerável ali, que muitas pessoas se conhecem e tudo mais. Exatamente então, isso. Picuinha política não deveria existir. A divergência política é importante para a democracia. Sim. Isso faz. Quem não sabe ouvir uma crítica perde uma oportunidade de evoluir. Então a divergência é importante. Com certeza. Agora a picuinha, que você foi perfeito sua fala. A picuinha é um atraso. Por exemplo, agora tem eu que continuo fazendo meu trabalho paralelo, mas querendo ou não, em vez de estar com 100% da minha energia buscando coisas positivas para a cidade, eu tenho que deixar uma porcentagem da minha energia e do meu tempo para me defender dessa acusação falsa.
Então começa por aí. Então um pouco da minha energia eu tenho que deixar para me defender de toda essa politicagem que estão tentando fazer comigo. E a mesma coisa acontece com os outros. Todos os vereadores agora têm uma parte do seu tempo e energia, principalmente os membros da comissão, e eu vou fazer um exemplo aqui, o Pedro Gama, um vereador que não é do meu partido, inclusive já tivemos muitas divergências de entendimento político em vários assuntos. O que é normal. Porque é normal, são divergências, não brigas. Faz divergências parte da opinião. democracia. Entendeu? Mas é um vereador muito atuante. Agora, perdendo boa parte do tempo dele, que poderia ser usado para coisas boas para a cidade, para poder presidir uma comissão. Você entendeu? Então essas picuinhas políticas faz perder tempo, energia e dinheiro público que é gasto para fazer nesse processo. Quantas horas de vereador, de Você funcionário da deu casa? total estrutura para a comissão processante. Agora imagine, essa comissão processante não poderia estar vendo um projeto de benefício para toda a comunidade, para toda a cidade. Os vereadores não fazem poderia parte. estar trabalhando em prol da população em vez de pensar nesse afastamento. O grau de recurso é o mesmo. O vilipêndio de trabalho que vai ser necessário é o mesmo. As pessoas que vão ter que trabalhar são as mesmas. Essa comissão poderia ser uma comissão para poder melhorar a educação de Itajubá, a saúde de Itajubá, as estradas rurais de Itajubá. Mas elas estão vendo o quê? Se foi ou não indecoroso, uma coisa que a justiça não julgou ainda. Não julgou. O Robson nunca foi citado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário nunca bateu na porta da casa do Robson para falar desse caso. É um absurdo que está acontecendo isso. Então, assim, a gente vê... isso é uma crítica que eu ouvi muito nas redes sociais. Nossa, a gente precisa de coisa importante, a população falando. E a Câmara tendo essas briguinhas. E é verdade. Outra coisa, o meu mandato de presidente, nós estamos no mês de abril. Acaba em dezembro. Por que tanta pressa para me tirar? Entendeu? Já vai acabar, eu vou sair em alguns meses, eu saio da presidência. Não existe reeleição, não pode ter reeleição. Não existe, entendeu? Então você vê ali que a motivação é muito mais política do que realmente técnica, no meu entendimento, sabe? E daí já tem várias conversas por trás, já fazendo outras negociações que envolvem até eleição de mesa, que tudo isso aí a gente vai... É politicagem. Aprofundar. Estão fazendo politicagem nisso daí. E deixando, mais uma vez, o munícipe itajubense de lado. Em vez de discutir projetos que vão ficar para toda Itajubá, estão discutindo 8 meses de mandato. Entendeu? Complicado. Acontece isso. Até muito, menos, né? Até menos. Suponhamos que eles consigam realmente destruir o cargo. Eu acho isso muito difícil. Eu falo isso porque eles vão ter que rasgar muita Constituição Federal, Vão ter que rasgar o Decreto 201, o Código Civil, o Código de Processo Civil, vão ter que rasgar muita legislação para conseguir fazer isso. Vão ter que apenas levar no peito e no voto, e não pela justiça. Esse é o meu entendimento. Tá? Mas suponhamos que consigam isso por esse caminho. Até chegar isso daí, vai demorar pelo menos mais 1-2 meses. Então não vai nem ser 8 meses, talvez meio ano. Não, abril já estamos rodando o mês de abril. Sabe? Então, assim, é uma motivação política completamente incoerente com a necessidade da população. Então, tanta coisa realmente importante. Por exemplo, são poucas vezes que eu vejo a maioria desses vereadores que assinaram esses documentos empenhados em montar uma reunião especial para apurar a Valônia. Entendeu? Entrar com pedido. Uma reunião especial para apurar lá, debater sobre a educação do nosso município, entendeu? Então, assim, não, mas para isso aqui houve uma sinergia enorme, sabe? Sim, houve ali um alinhamento dos planetas que todo mundo concordou com isso. Então, você vê que a motivação é política. É política, tá? Só que, volto a falar, mesmo assim, eu não me importaria se não abaixasse tanto o nível, sabe assim? Eu já vi não estão de tentar fazer alguma coisa, mas também não estão certos em... Vou dar uma para você. Suponhamos que eles quisessem fazer a mesma coisa. E mesmo com essas incoerências jurídicas, tentassem fazer a mesma coisa. Não precisava expor o nome de ninguém.
precisava pôr o meu Familiares. pai, a minha mãe, sabe? Assim, A sua carreira política. Lê no plenário da Câmara de Itajubá, numa transmissão ao vivo para toda a comunidade, transmitida no YouTube, que tem... vou falar uma incoerência. Primeiro, eles Todo mundo fazem a vê. leitura. Sigilo, pode falar? Pode? Pediu sigilo. Pode. Olha a incoerência. Cochichei aqui, porque eu não sei se eu podia falar uma informação, agora eu vou falar pra vocês. Não sei se eu estou cochichando aqui, sai lá ou não, eu cochicho, senão é que vai bonito, né? Cochicho aqui vai estar todo mundo lá. Primeiro eles vão lá, fazem uma representação, igual o Thiago falou, que muito bem dito, ao vivo, sendo transmitido ao vivo, pelo Facebook da Câmara Municipal, pelo YouTube da Câmara Municipal, citando o nome do meu pai, o nome da minha mãe, o nome Expondo da toda mãe a do meu situação filho, íntima, toda a familiar, situação, íntima tá? familiar dos pais do Robson, que nem são políticos, que nunca disputaram um cargo político, não são pessoas públicas. Foram tudo lá. Primeiro, se quiser tudo isso, se fazer todo esse procedimento pelo mesmo caminho, eles poderiam se juntar só o auto para o flagrante. Entendeu? Aonde foi a ferramenta? Só isso. Já é a ferramenta jurídica que eles poderiam usar isso. Não precisava expor todo mundo. Não, expor todo mundo. Daí depois, na comissão, teve vereador que faz parte da comissão que pediu sigilo das reuniões com o processante. Queria todo o sigilo das comissões. Na hora de expor a minha vida, expôs em plenário ao vivo. Mas na hora de discutir as ações da comissão, quer fazer em sigilo? Sigilo por quê? E realmente não Sim. deveria ser sigilo. Não, porque é uma até coisa porque, pública. até porque nesse procedimento É incidental... estranho, né? É no mínimo estranho. Nesse procedimento incidental, arrolamos 10 testemunhas. 10 testemunhas e pedimos para ouvir os 2 vereadores. Aí, nessa hora, não pode ser público. Aí, nessa hora, eles querem sigilo. Por quê? Eles têm medo do que pode sair disso aqui? Eles têm medo do que a gente pode perguntar? É o que está aparecendo. É o que está aparecendo. Quando algo envolveu meu nome, eu peguei o meu celular e falei, aconteceu isso. Eu não ligo de me expor, expor o meu trabalho como vereador. Eu mesmo já falei. Agora, depois que alguns vereadores exporam toda a relação que envolve ali, desculpa ser redundante, né, para quem está assistindo a gente, ainda depois que exporam na minha vida, ele falou sobre sigilo. Daí falou sobre sigilo. Agora vamos conduzir a comissão processante em sigilo. Estranho, entendeu? Então você vê assim, eu estou muito confiante que essa comissão processante vai ser, no fim das contas, muito boa. Muito boa por quê? Para desmascarar muita gente. A males que vem pra bem, né? Exatamente isso. E no final das contas, então tá tendo... Quando você fala Males, eu lembro da Males, você acredita? Empresa Males. A Males que vem para bem, né? A Males tá ali, é uma empresa que gera muito emprego, né? Economia. Toda vez que alguém fala esse bordão, a Males vem para bem, eu digo, nossa, eu adoro a Males. Nada a ver com o assunto, né? Que viaja aqui. Mas eu lembrei da Males, abraço aí. Uma coisa, né? Pessoal da Males. Conta uma coisa. Que emenda. Mas olha, foi importante escutar versões, né? Tanto do advogado quanto a do senhor. E o jornal tá de portas abertas para falar novamente. E tá no julgado, pode vir com a gente. Não, faço questão. Sim. Tá? Obrigado por toda essa oportunidade da gente trazer aqui, eu não diria nem a minha versão, mas assim, trazer aqui um pouco da minha vida com vocês, que aconteceu comigo. Tá? Então eu não estou preocupado, sinceramente, eu não estou preocupado assim no aspecto político da situação toda. Muita gente fala assim, nossa, Robson, essa é uma ótima oportunidade para vocês promover. Não, eu não quero. Porque para eu me promover o sofrimento do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, não é promoção. Não. Isso aí no mínimo, você sabe? Então por isso que eu estou evitando dar entrevista. Eu estou evitando fazer algumas situações. Entendeu? Eu vim aqui porque eu sei da seriedade de vocês, da imparcialidade de vocês. Então, eu desabafei um pouquinho das coisas que envolvem a minha vida. Até mesmo para agradecer as pessoas que, mesmo que antes de eu falar nada, já tinham sacado que tudo isso aí tinha uma intenção política por trás, tinha maldade política. Ficou muito nítido que antes do Robson falar, já a população falou. A população itajubense colocou isso nas redes sociais, está nítido para todo mundo, já ventilou aos 4 cantos, pela população, a verdadeira intenção dessa comissão processante, a politicagem que está ali. E a gente sabe que a voz do povo é a voz de Deus, então...
intenção por parte de alguns vereadores. É, nem todos. Não, de forma alguma. Eu vejo, por exemplo, o pessoal do mandato coletivo agiu com muita imparcialidade o tempo todo, e olha que eu tive várias divergências políticas de opinião com o pessoal do mandato coletivo. É que a gente fala, tem pessoas que você pode divergir de opinião em relação ao assunto, mas divergir de opinião não é inimigo. Mas entendeu? você tem que separar o joio do trigo. O Pedro Gama, agindo com Certo muita e errado. seriedade, com muita imparcialidade, eu estou vendo isso nele até o momento, então assim, eu estou muito feliz com isso. Eu não posso falar o mesmo de todos os vereadores da Câmara, tá? Ah, mas muito obrigada. Falei muito, viu? né? Empolguei aqui, já Não, deslanchamos. não, aqui. mas é importante Sim. a fala do senhor e a representatividade pro pessoal de povo de Itajubá. Quero agradecer também, aproveitar a oportunidade aqui, o último agradecimento ao pessoal da Câmara de Pedralva, que eu fiquei muito surpreso. Eu tive uma ótima surpresa essa semana, na segunda-feira. Eu recebi uma moção de apoio da Câmara de Pedralva. Agradecer a todos os vereadores de Pedralva que aprovaram lá uma moção de apoio para mim, por causa de todo esse ato, vamos dizer assim, antidemocrático, como foi dito na moção de apoio lá da Câmara de Pedralva. Fico muito feliz ali, uma cidade irmã daqui da nossa região, fazer uma manifestação de um poder público legislativo que preza ali pela luta pela independência e pelos direitos realmente democráticos. Obrigado, pessoal da Câmara de Pedralva. E eu friso aqui novamente, todo mundo que quiser falar, né, quiser expressar a sua questão política ou não política, o jornal está aberto também. E muito obrigada novamente. Eu agradeço. Nós que agradecemos a oportunidade.